U, tá? E aquele ponto de rotação ali, que é o ponto C, que é do domínio 5, que estava 3/7 de H da face superior, e passa a ser expresso em função do SE2 e do SU, tá certo? E aí a gente faz aí um passeio sobre as consequências das definições da norma brasileira no dimensionamento à flexão simples e flexão composta. Tá? Em primeiro lugar, o dimensionamento, a retangularização do diagrama, ela passa a ser um pouquinho mais complicada, pelo seguinte: o 0,85 da FCD, ele passa a ser um alfa-C FCD. E o 0,8 de X, que era o diagrama retangular, equivalente ao parábola retângulo, aquele 0,8 passa a ser um lambda. Por que essa confusão toda? É porque o 0,8 de X é ótimo para o diagrama parábola retângulo com 2 e 3,5, mas do ponto de vista geométrico ele não vai mais fechar para os concretos de alta resistência. Então são definidos coeficientes alfa-C e lambda, felizmente até 50 continuam os valores tradicionais, de 0,85 e 0,8, tá? E vamos ver o que altera no dimensionamento para os concretos de maior resistência. Então aí, mais é para definir a nomenclatura. Temos aí uma viga com armadura dupla, com altura H, altura útil D, distância entre as armaduras de C, D' e D2', distância da armadura face mais próxima, uma armadura de tração AS, uma armadura de compressão A' S, largura B, o diagrama de deformações continua linear, né? Esse ninguém mexe, tá? Senão a gente briga. Continua linear, tá? A retangularização, então a seção, o momento solicitante é resistido por duas parcelas. Na primeira parcela, a compressão absorvida pelo concreto. Segunda parcela, a compressão resistida pela armadura de compressão. Isso não é novidade para ninguém, né? Afinal de contas, hoje é dia do engenheiro, né? Tá certo? Então, é simplesmente para introduzir o alfa-C e o lambda. Bom, aí estão as expressões para retangularização, que é o 0,8, que é o lambda. Ele mantém o 0,8 até o concreto 50, depois ele vai caindo até 0,7. O 0,85, não é que o 0,85 deixou de ser 0,85, porque lá no diagrama real, tensão de deformação do concreto, permaneceu 0,85, tá? Que é o efeito de Ricci. Mas aí para retangularização, você para conseguir acertar um retângulo com aquela parábola já achatada, né? E mexida com aquele SU, SE2, o 0,85 vai descer até 0,68, tá? De acordo com aquelas expressões analíticas que estão aí na tela. Bom, aí é só para quem vai pegar depois a palestra, para eventualmente aplicar, né, daqui para frente. Tem aí as expressões todas do dimensionamento, a flexão simples. Tá? Então tem a definição das variáveis adimensionais, Kx é o x sobre d, profundidade da linha neutra com a altura útil, Kz, braço alavanca dividido pela altura útil. Na retangularização nossa usual, eu tenho 1 menos 0,4 de Kx. Agora eu passo a ter 1 menos lambda 2 de Kx para o Kz. Né? A parcela resistida pelo concreto, quanto é que valia? 0,8 FCD, não, 0,85 de FCD vezes 0,8 de X vezes B. O 0,85 passa a ser alfa-C e o 0,8 passa a ser lambda. A força de tração do concreto continua sendo a SFYD. E a primeira parcela, que é a parcela da armadura simples, continua sendo Z do aço, Z maiúsculo, pelo Z pequeno, braço de alavanca. Bom, dimensionamento com o KMD. O
KMD aqui no Rio de Janeiro é unanimidade, né? O KMD criado pelo professor Hernani Dias, aí acho que na década de 70. Lá em São Paulo eles usam uma coisa muito mais complicada, né? Uma numerologia que ninguém se entende. Então, com KMD dá para te se entender, né? Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, usa isso aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Então, KMD é esse parâmetro adimensional, tá? Ali nós expressamos o momento resistido, a primeira parcela. A expressão usual, de novo, o alfa-c é 0,85, lambda 0,8. Tá? Então, o KMD, que era 0,85 vezes 0,8 kx kz, passa a ter aquele alfa-c e lambda. E aí nós vamos criar uma nova tabela de KMD. Tá? Uma nova tabela que, evidentemente, para o concreto até 50 permanece igual. Tá? Essa tabela é de uma dissertação de mestrado, lá do nosso mestrado profissional, que deve ser defendida na semana que vem. Tá? Um aluno que estudou, fez comparações do dimensionamento com concreto usual, concreto de alta resistência. Tá certo? Então, nós temos uma relação entre o KMD e o KZ, para concretos até 50, e depois para os diversos concretos acima de 50. 55, 60, 65 até 90. Tá certo? E para aplicação imediata aí no dimensionamento. Tá? Bom, aí está o cálculo da armadura, né? A chave de tudo é você calcular o KZ, né? Então, a tabela, para que serve a tabela? Você calculando o KMD, que é o MD sobre BD2 FCD. Com o KMD você tira o KX ali o KZ ali do lado. E o KZ vai entrar naquela expressão para calcular a armadura, tá certo? Eu posso também, não usando a tabela, calcular o KX e o KZ analiticamente, tá certo? Em função da segunda parcela resistida por esse par de forças, tá certo? Então não vamos no detalhe, isso que é absolutamente usual isso. Mais uma mudança importante, sim, é o seguinte. Existia um certo, me permite dizer isso, um certo engano conceitual na definição da armadura mínima na norma 2003. Qual era esse engano? É o seguinte, se você tiver, como era o caso até a versão pré-2003, uma relação de proporcionalidade entre resistência à tração e resistência à compressão, que na norma antiga era 0,10, você pode usar um conceito, como está na norma, de forma, vamos dizer assim, equivocada, de um ômega independente do FCK. Tá? Mas isso não é verdade nem para o concreto usual. Tá? Porque na medida que você tem uma resistência não linear entre a resistência à tração e a resistência à compressão, você, quando avalia a armadura mínima, ela passa a ser função do FCK. Não tem como. Tá? Então, em primeiro lugar, foi eliminado a referência a outro tipo de seção que não é retangular. Por quê? São tantos parâmetros que você teria que arbitrar, mesmo na seção retangular, que a gente achou que não valia a pena. Então, aí, por exemplo, na seção retangular, a gente calculou um caso específico D sobre H igual a 0,8, é um caso conservador, tá certo? Gama C 1,4, gama S 1,15, que são valores usuais, tá certo? Então a gente calculou para esses valores e dando aí uma dica que eventualmente se tiver o valor diferente de D sobre H, isso tem que ser recalculado. Se o D sobre H for menor que isso, que é o caso usual, não precisa recalcular nada, está a favor da segurança. Mas se for uma laje toda apertadinha, com um D pequeno com relação a H, você vai usar a forma que está explícita na norma brasileira. Né? Então foi recalculado e, para a alegria dos nossos consultores, nós reduzimos as armaduras mínimas. Tá certo?
essa redução, esse equívoco foi identificado quando a gente fez a tabela até 90 e estava dando um valor totalmente absurdo para 90. Né? Usando o ômega constante, a armadura mínima para 90 estava dando quase 1%. Então, por que estava errado? Fomos investigar e recalculamos toda a armadura mínima e essa armadura mínima foi reduzida. O mínimo minimorum continua sendo 0,15. Então, o concreto 30, por exemplo, ainda pega a faixa do 0,15, né? Tá certo? Já é um pouquinho maior na norma atual. Tá? Então, vamos desperdiçar menos ferro em armadura dupla agora. Seção em T, calcular pela fórmula. Tá? Porque tem muita variação. Então falando, você não tem a fórmula aí de cálculo do... As seções tipo T, a área da seção a ser considerada deve ser pela alma acredito da mesa... Doutor Brajá, só para efeito de filmagem, eu te deixo para o final, tá? Senão o filme não fica perfeito. Tem que editar depois e fica ruim. Tá certo? Bom, então aí tem um exemplo. Um exemplo que está nessa publicação do Ibracon, tá? Que a gente trouxe, esse complemento da norma brasileira. A gente colocou para a gente também não ter dúvida, né? Porque se você chegar lá em São Paulo dimensionando que o KMD é diferente do deles, vai falar, mas esse negócio de KMD não está certo. Então, por sorte, deu exatamente igual, né? E... brincadeira com os paulistas, tá? Então, felizmente, deu exatamente a mesma coisa. E a gente fez o dimensionamento para o FCK de 20 a 90, de forma tabular, aí com Excel, e nesse gráfico. O que é esse gráfico? Ali na parte inferior, nós estamos mostrando a armadura inferior. Tá? Por que tem essa descida aí? É o seguinte, nesse exemplo que nós fizemos, foi para justamente ressaltar que, no caso dessa viga, entre 20 e 55, eu precisava de armadura de compressão. Tá? Quando não preciso mais de armadura de compressão, que é o caso acima de 55, a única variação que eu tenho é no braço de alavanca, que é a diferença insignificante. Então, em não se precisar de armadura de compressão, tá? Eu fico, aliás, a curva de baixo é a armadura de compressão. Eu zero a armadura de compressão e tenho uma pequena redução da armadura de tração. Tá? Então, se não for o caso da armadura de compressão necessária, praticamente não tem alteração no dimensionamento. Entre 20 e 55, eu tenho a curva intermediária, que é a da armadura de flexão, a curva de baixo é da armadura de compressão, e lá em cima é a soma das duas. Então, evidentemente, que usando o concreto mais resistente, né, a gente vai obtendo ganhos aí possíveis no somatório das armaduras, certo? Então, o Lapa sumiu, mas ele prometeu que vai botar aí no site portal do Clube de Engenharia. O site qualquer um tem, né? Certo? Vai para o portal do Clube de Engenharia. Bom, aí um exemplo de flexão composta reta. Um exemplo aí de pilar, tá? Aí com as designações. Se alguém por acaso for usar essa planilha, a única variável que não é absolutamente usual é aquela variável T1, T2, T3, T4, que dá a distância dos níveis de armadura face inferior. Sendo que T1 obrigatoriamente é a armadura mais inferior, T2 a armadura mais superior e TI uma armadura intermediária. Tá? Então você está dimensionando aí a flexão composta reta com um momento em torno de um eixo horizontal. Tá certo? Então tudo é igual, usual, B, D, H, etc, etc, só vamos atentar aí para o TI, que é a distância das armaduras face inferior. Bom, então aí nós temos uma planilha em que ela vai até 7 camadas de armadura. Tá?
O nosso colega Yuri generalizou isso para 20 e... Hein? Não lembra mais? Deve estar mexendo com a estrutura metálica, no mínimo, né? Já esqueceu o concreto. Então é uma planilha, se eventualmente alguém tiver interesse, tem a planilha do Yuri, que não só vai com N camadas, como ela faz também a verificação da flexão composta pelo método aproximado da flexão oblíqua, pelo método aproximado da norma brasileira, em que ele calcula a resistência num sentido, no outro, em duas abas da planilha Excel, e numa terceira ele faz a composição para selecionar os trios de valores normal, momento X, momento Y, mais críticos. Tá certo? Ali pintadinho são os campos que a gente precisa preencher. O B e o H, tá? Ali no concreto 50, ali os esforços, momento de cálculo, normal de cálculo, ou melhor, normal de cálculo, momento de cálculo, solicitante. Ali, o número de barras que a camada tem, e ali é a bitola. E o resto ele vai fazer sozinho, tá? Ele vai fazer uma curva de interação, em que aí, no caso, aquela bolinha vermelha mostra que os esforços solicitantes estão fora da curva, ou seja, a seção não passou, tá? Isso aí para o concreto 50. E aí nós estendemos essa planilha para concreto 70, concreto 90. A mesma planilha, tá? Então, é claro que melhorou, né? Melhorando o concreto. Bom, aí vou falar uma coisa com vocês que é o seguinte. A planilha vai ficar aí no site, mas eu vou fazer o seguinte alerta. Primeiro, a planilha original, ela foi feita com retangularização do diagrama parábola retângulo, que a norma permite sem exceção. Quando na retangularização o 0,85 deixa de ser 0,85, não dá mais para fazer a retangularização. Tá? Não tem como fazer. Fiquei queimando os miolos, não consegui. Se a gente for fazer pela parábola que o coeficiente não é 0,2 mais, você também enlouquece, também não consegue fazer. Então eu fiz uma alternativa intermediária que é o seguinte. O Eurocode permite um diagrama bilinear, que é um diagrama triângulo, em vez de parábola retângulo, triângulo retângulo. Aí dá para programar, tá? Então foi como eu fiz e aí você consegue resultados aceitáveis, tá certo? Então ainda a gente está esperando aí um aluno nosso orientado, um Cristo, que vai estudar aí, botar isso num MATCAD ou coisa similar, para fazer essas integrações, né, com essa palavra do grau N, para fazer uma planilha, vamos dizer assim, exata.